Bom dia, está quase. Hoje já é quinta-feira, portanto, mais um dia e a gente tem o fim de semana à porta. O que é que tenho para si hoje? Um menu muito longo. Antes que me esqueça, esta é a cor do dinheiro do dia 13 de fevereiro do ano da graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e, como todos os dias às 8 da manhã, aqui estou para lhe fazer a análise económica e política do dia. Dizia eu, por onde é que vamos começar? Como, naturalmente, pelo período de ordem do dia. E antes de irmos ao período de ordem do dia propriamente dito, e um assunto que eu já tinha falado ontem e tinha comentado até no dia anterior, ontem dei-lhe conta da alteração de posição antes de ontem, entre aquilo que disse o Sr. Ministro do Ambiente e o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, no Parlamento e fora do Parlamento, a propósito do chumbo da linha circular de Lisboa, de linha do metro, como se recorda. E então, chamei a atenção aqui para o facto de os dois terem dito que se iam perder os 83 milhões de euros de fundos comunitários que já tinham sido alocados àquele projeto. Ontem, dei-lhe conta que afinal tinha havido uma reversão de argumentos. Ou seja, o próprio Ministro da Economia vai reconhecer que aquele dinheiro, embora não possa ser utilizado noutros projetos do metro, não se vai perder. Recorda-se disso. Bom, e disse-lhe também que o Ministro do Planeamento, o Dr. Nelson Sousa, tinha dito isso textualmente, que aquele dinheiro não se perde. Bom, ontem fiquei a saber que depois do Ministro ter dito isto, o próprio Ministério produziu um comunicado enviado às redações dos jornais em que a versão, embora não desminta o que ele disse, tem uma formulação um bocado mais suave, estilo, deixa-me lá refazer isto, pôr aqui uma linguagem um bocadinho menos clara para eu não desautorizar o meu colega do Ministério do Ambiente. Eu acho isto um nojo, percebe? Um nojo. Quem mentiu nesta história foi o Sr. Ministro do Ambiente e foi o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que vieram dizer textualmente que aquele dinheiro não era utilizável. Ora bem, não é verdade. E não deviam ter faltado à verdade. Isto é um truque em que este governo e o anterior são useiros e vezeiros, que é assustar as pessoas, dramatizar, sabe-se lá com que intenções, percebe? Isto não é aceitável, porque ainda ontem tive a oportunidade de conversar com várias pessoas envolvidas nisto e todas me dizem que aqueles 83 milhões de euros não vão para o caixote do lixo. Vão ser utilizados noutra coisa. E eu volto a deixar aqui a pergunta que deixei já na semana anterior e esta semana. Porquê é que estas pessoas estão tão preocupadas com a linha circular do metro? É só interesses altruístas de que a cidade de Lisboa, não sei das quantas, ele vai servir outras zonas de Lisboa? É só isso? Ou há algo mais? Fica a pergunta no ar. E já agora é assim. Eu sei que aquele dinheiro não vai poder ser utilizado na linha, eventualmente, Lisboa-Loures, mas respondam-me esta questão. Não é urgente nós ligarmos as periferias de Lisboa, que são essencialmente dormitórios de Lisboa, ao centro da cidade? Isto não é mais eficaz do que andar com as pancadas do Medina em relação à circulação dos automóveis entre Lisboa? É que, se a ideia é parar o trânsito do automóvel entre Lisboa, tem que se proibir, ponto final, ou então pôr portagens. Agora, convém é que se dê alternativas às pessoas. Bom, então isto era um ponto prévio a esta conversa de hoje. Primeiro ponto do período de ordem do dia. Uma pessoa morreu nas urgências do hospital de Lamego depois de estar 6 horas à espera de ser atendido. A pessoa, quando se detectou o problema, ainda foi socorrido, mas morreu. Eu amanhã hei de voltar à história da saúde, porque lembra-se que eu lhe disse que o Ministério das Finanças, não é o Ministério das Finanças, o Governo está a preparar um spin para dar a entender que está muito preocupado com o SNS e que está a minorar os problemas do SNS. Não está. Eu amanhã vou voltar ao assunto. Mas, repara uma coisa. Isto é o estado do SNS. Por mais que a Ministra, o Sr. Primeiro-Ministro e quejandos
venham com tretas. Como reconheceu a diretora do hospital, aquilo tinha gente a mais, havia uma afluência muito grande de pessoas e, portanto, isto dificultou atendimentos naquele dia. É bom reconhecer isto. Até não sabemos se a pessoa em causa tinha algum problema genético ou alguma doença que já se tinha manifestado e que, portanto, não se pudesse... Não sabemos isto. Agora, isto é a imagem do SNS. E eu não fico nada tranquilo com a garantia da diretora do hospital, que vem dizer, bom, quem é que não está preocupado? É claro que nós ficamos incomodados quando uma pessoa que está ali à espera acaba por morrer. Pois está bem, mas, quer dizer, chorar sobre o leite derramado não resolve nada. O que é importante aqui é atalhar o problema. Ora, eu não vejo nada, mas nada, nas medidas do Ministério da Saúde e do Governo em geral para resolver este problema. Porque isto não é apenas um problema de verbas, isto é um problema de arquitetura, de organização do Serviço Nacional de Saúde. Ora, nisto ninguém toca como nenhuma destas questões, que é o problema deste e de outros governos. É que ninguém tem coragem de mexer nestas coisas. Ponto seguinte. Ontem critiquei aqui a deputada Isabel Moreira por causa da forma como discutiu, ou está a discutir, a eutanásia. Nomeadamente, a sonegação aos portugueses do direito de se pronunciarem em referendo. Bom, parece que não passa um dia sem que esta senhora meta a pata na poça. Ontem fiquei a saber que esta querida, entre outras coisas, disse mais ou menos isto. A vida humana não é um direito absoluto. Ai não! Havia um médico chamado Joseph Mengele que também pensava assim. Havia um dirigente que também pensava assim. Dava pelo nome de Adolfo. Eu acho impressionante como é que cada vez que nós em Portugal discutimos matérias fraturantes, aparece gente a fazer esta figura. Eu acho isto impressionante e inacreditável e inaceitável. Porque uma pessoa que, pelos vistos, é constitucionalista ou dar aulas de direito constitucional, não sei das quantas, dizer uma coisa destas é de bradar aos céus. Qualquer dia, alguém pede a interdição desta senhora. Sinceramente. Depois de ouvir uma declaração destas, é o mínimo que posso dizer. Terceiro ponto. Como sabe, a Galp em Espanha pediu, ou melhor, quis impor o desconto de tempo que as pessoas utilizam para ir fumar, ir ao café, não sei das coisas, tomar um pequeno almoço. Os sindicatos piaram e os tribunais deram razão à Galp. Os sindicatos agora dizem que vão reclamar. Eu acho isto uma landmark decision pelas autoridades. E porquê? Porque a Espanha é um dos países onde mais se protege os direitos dos trabalhadores. Ora, se um tribunal vem declarar isto, alguma coisa quer dizer. A pergunta que eu tenho para fazer é, a Galp não quer impor este tema em Portugal? Fica a provocação. E se calhar ainda devemos voltar ao assunto. Ponto seguinte. Esta semana assistimos a mais um show-off do governo na questão dos imigrantes e do regresso a Portugal. O programa Regressar. Cada governo tem uma fantochada, uma pancada, tem sonhos molhados com a ideia do retornar. Primeiro foi o Pedro Lomba, que era secretário de Estado de Passos Coelho, na altura, aliás, de Miguel Poiás Maduro, que inventou um programa que não tinha utilidade nenhuma. Este governo também inventou, ou melhor, o governo inventou. E então, eu lembro-me que um membro do governo declarou que estava à espera que este programa produzisse o regresso de 1.500 imigrantes. 1.500 pessoas estavam imigradas. Agora apareceu com um balanço de 1.300. Só que nessas 1.300 não estão apenas a pessoa que regressa. Está todo agregado familiar. Mas é só como é que se manipula as coisas. Agora, diga uma coisa. Você acha que se o programa fosse verdadeiramente espetacular, apenas 1.300 pessoas tinham regressado a Portugal? Isto é uma estupidez. Bem, e como sempre, recorda-se que eu disse aqui o Medina está a tomar medidas na área da habitação porque o programa do governo dele não funciona. Aqui é a mesma história. A ministra Ana Mendes Godinho, eu já qualifiquei aqui de sensata, até já disse que gosto dela, mas também não consegue fugir à demagogia do governo, porque agora vem alinhar na ideia de que vamos reforçar estes apoios. Ó pessoal, deixem-se lá de pancadas, as pessoas vão para fora, não é porque gostem de ir para fora, é porque têm melhores condições lá. Portugal ainda não oferece essas condições às pessoas. E o problema às vezes é sair. Porque quando as pessoas têm resistência a sair, até porque não conhecem, não é? É o desconhecido. Mas depois quando saem e percebem que estão melhor, não querem voltar. É óbvio que vai haver exceções, mas deixem-se de pancadas. Ponham
o esforço da governação noutras coisas que vale a pena. Esta não é seguramente uma delas. Já agora um pormenor. Querem trazer pessoas de fora? Não ponham o IRS às taxas da questão. Ok? Isso ajudava, talvez, percebe, a criar uma política estrutural que torne Portugal competitivo. O problema é que o governo precisa de receita, como você sabe, não é? Porque gasta muito. Pronto. Ponto seguinte. Fiquei a saber ontem que o PAN quer a comida para animais com um IVA de 6%. Espera aí. O PAN não se devia ter empenhado na defesa daquela medida chumbada, medida da iniciativa liberal, de baixar o IVA da comida para pessoas, ou seja, para bebés, de 23% para 6%. Não? Espera aí, eu ainda me lembro dos camaradas do PAN dizerem uma vez que há mais manifestações de sentimento num chimpanzé do que uma pessoa em coma. Eu acho que o cérebro do camarada do PAN e mais algumas pessoas entrou em coma. Só posso concluir isto, depois destas coisas. Eu não estou surpreendido, devo dizer, mas não posso dizer estas coisas, ok? Então vamos lá à agenda de hoje. Portugal tem a mania que é esperto. O governo tem a mania que é esperto. O Estado tem a mania que é esperto. Percebe? Como se diz em Cabo Verde, tem mania que é esperto. Percebe? Falando em crioulo. Tem mania que é esperto. Bom, anda a levar sopa nos tribunais há anos na questão do imposto sobre veículos. Quando você compra um automóvel, há dois impostos que paga bem além do IVA, que às vezes é quase um terço do valor do automóvel, ok? Enfim, não estou a exagerar, mas vamos ver isto. Você compra um automóvel e paga dois impostos, além do IVA. O imposto único de circulação, que é aquilo que você paga todos os anos. E depois paga o ISV, Imposto sobre Veículos, que tem duas componentes. Uma componente sobre a cilindrada do motor e a outra sobre a componente ambiental. Emissões. Emite mais, paga mais. Emite menos, paga menos. Tal como no IUC, Imposto Único de Circulação, que o Estado já foi condenado por Bruxelas, a Comissão anda a avisar Portugal e abriu um procedimento há exatamente um ano, contra Portugal, porque Portugal, quando você importa um carro, imagine, comprado em 2005 ou 2010, mas você importou agora, o Estado, quando lhe vai cobrar o ISV, cobra como se fosse um veículo novo, vendido em Portugal agora. Esquece a desvalorização, nomeadamente na componente ambiental. Ora, a Comissão Europeia, eu acho que com toda a razão, considera isto uma forma de limitar a concorrência, que é, estás a limitar a importação de produtos de fora. João Santos, 3.100 pessoas em direto, muito obrigado por ter referido isso. O que é que se passa? Isto não está correto. O Estado tem que levar em conta a depreciação do veículo, de acordo com os anos que tem. Ora, o fisco está-se a marimbar para isto. E Tunga, sistematicamente, aplica o ISV como se fosse um carro novo. Bem, o que é que sucedeu até agora? Há, pelo menos, 3 decisões de tribunais, eu conheço 3, mas julgo que até há mais uma ou duas, em que os particulares que fizeram a compra do automóvel e a importação sentiram-se lesados e disseram ao fisco que não pagavam. E o fisco, então, vai levar um processo. E as pessoas, sim, então pagaram e vamos a tribunal. Imagine só, ganharam. Ou seja, o fisco / Estado perdeu em tribunal. Pois o Ministério das Finanças continua a nos fazer fim-capé. Olha, ontem a Comissão Europeia disse, vocês não cumprem esta marmelada e a gente vai levar-vos ao Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, da União Europeia. E o Ministério das Finanças, com uma lata descomunal, vem dizer assim, o ISV português cumpre o princípio da livre concorrência e vai ao encontro do Pacto Ecológico Europeu apresentado pela própria Comissão Europeia que Portugal acompanha com o qual está comprometido. Ou seja, a ideia é, não, nós estamos a ser ambientais. Rapazes, deixem-se de tangas. O que o Ministério das Finanças está a fazer é uma coisa muito simples. Precisa da receita, que é a pergunta que vem a seguir. O que é que leva o Governo a fazer este fim-capé no imposto? É muito simples. Eles nem sequer sabiam, recorda-se há 3 semanas quando eu critiquei isto, o Secretário de Estado teve, sim, o Falinhas Mansas, número 2, teve a distinta lata de vir dizer que não sabia muito bem que se tivesse de devolver o IUC, quanto é que ele representava.
Ficámos com um cálculo, o público, salvo ver, foi o Jornal Público que avançou, com um cálculo à volta de 100 milhões de euros. 100 milhões de euros não faz diferença no orçamento? Faz. Isto foi no IUC, cujo valor é mais reduzido. Agora, imagine no imposto sobre veículos. Agora imagine o que é se esta brincadeira vem de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia e vai tudo por retroatividade ter que devolver às pessoas o valor do imposto, pelo menos 4 anos. Como sabe, é o tempo em que nós podemos reclamar do fisco, não é? Bem, isto é uma pipalhada de massa. Ou seja, o Ministério das Finanças está borradíssimo de medo de que uma decisão destas, depois levada à retroatividade, provoque uma sangria de fundos do Tesouro. Percebe? É este o problema. Pergunta, o que é que eu tenho a ver com isso? Vão se lixar. Vão dar uma volta ao bilhar grande. Isto está incorreto. E eu espero que o Tribunal de Justiça da União Europeia leve estes senhores à barra e os condene, percebe? Só tenho pena de uma coisa, é que o Centeno já não vai estar lá, percebe? E se calhar nem o Costa lá vai estar, ou seja, esta decisão vai cair sobre os ombros dos outros, percebe? Isto é uma vergonha, é a prova de que o Estado português não é sério. Aliás, tenho aqui outra vez o Sr. Manuel Freitas da Silva, imigrante em França, que me diz para importar um veículo dos anos quase do princípio do século para Portugal e segunda mão para o filho, lhe custa quase 7 mil e 8 mil euros por causa de decisões como esta. Está a perceber? Imagine só, se calhar não é o valor do carro em França. Aliás, eu suspeito que aquele carro em França não vale os 7 ou 8 mil euros que o fisco português quer cobrar. Isto é uma vergonha. E eu espero que esta gente seja condenada em tribunal, porque isto é prova de que o Estado não é pessoa séria. Ponto seguinte. Lembra-se que eu lhe disse ainda agora que isto é um problema de receita fiscal. Nem mais. Ontem o Jornal de Negócios, o meu jornal, dizia em manchete que ouça bem, se estiver sentado, em cada 5 euros de impostos cobrados pelo Estado, 1 euro destes 5 vem de onde? Do imposto do setor automóvel. Toda a fiscalidade que abrange a compra de automóvel e manutenção de automóvel. Está a perceber isto? Portanto, o Estado português precisa de como de pão para a boca desta receita. Mas eu não tenho nada a ver com isso, percebe? Portanto, se o Estado português não sabe ter mão na sua despesa e precisa de ser voraz na fiscalidade, nomeadamente o automóvel, eu não tenho nada a ver com isso. Não é justo eu estar a pagar por isso. Percebe? Bom, ponto seguinte. Eu tinha dito que ia analisar isto hoje, e já vamos com 18 minutos, infelizmente, mas vamos lá. Vamos deixar os 30 milhões de euros de crédito de habitação para amanhã, e eu queria pegar noutra coisa que é mais importante. Recorda-se que há umas 2 semanas ou 3, eu elogiei a decisão do Ministro da Economia, quando disse que os aumentos salariais tinham que ser decididos por setor, e não para o conjunto da economia. E porquê? Porque a produtividade varia de setor para setor. Ora bem, quando você aumenta os salários para todos, os setores menos competitivos ficam em desvantagem. E isso vai gerar desemprego. E, portanto, eu apoiei aquilo que foi a sugestão. Oh, fofinhos, eu estou a apoiar o governo. Remember? C'est la liaison. O que é que a gente ouviu há 2 dias, salvo ver o camarada Arménio Carlos ao jornal Eco? Não. Os aumentos salariais por setor favorecem a cartelização de salários. Eu acho que o Arménio Carlos conhece muito bem a palavra cartelização. É que nos sindicatos, se eu suspeito, cheira-me que há vezes há cartelização. Mas pronto, vamos deixar isso de lado. Eu vou-lhe dizer qual é o problema do Arménio Carlos. O Arménio Carlos sabe muito bem que isto que acabou de dizer é uma butada. O Arménio Carlos sabe muito bem que a produtividade não é igual de setores para setores. E nós não podemos ter setores que não são produtivos com aumentos salariais acima da produtividade. Não pode ser. Bom, qual é o problema dele? É que ele sabe que vai perder clientela se aceitar isto. Percebe? Só que eu não tenho nada a ver com o objetivo, o futuro e as ambições políticas do Arménio Carlos. E, portanto, tenho que dizer aqui aquilo que eu acho que é correto. Do ponto de vista técnico, isto, o senhor Arménio Carlos acaba de dizer, não é sustentável. Isto é jogada à lá sindicato, como ele sempre fez toda a vida. Percebe? Eles estão com medo. É que a gente perceba uma coisa que é, espera aí, vamos lá, então, criar um sistema que é uma ideia minha, eu digo isto desde os anos 90 aos ministros, disse isto na televisão em discussão com ministros, inclusive com Falinhas Mansas número 1, uma vez disse isto na SIC, em discussão com ele.
E disse-lhe isto, você devia chamar os sindicatos e dizer assim, vamos fazer um pacto para aumento de salários, que é, a produtividade aumenta, a gente aumenta os salários. A produtividade não aumenta, a gente não aumenta salários. Eu desafiei uma vez o Farinhas Mansas número 1 a fazer isto com os sindicatos. É claro que nenhum governo tem coragem para fazer esta brincadeira. Portanto, isto aqui é a prova evidente de que os sindicatos têm medo de propostas que se ouça falar que cheira a produtividade. Porque não lhes dá jeito nenhum. Porque eles vivem do parasitismo, percebe? Porque é parasitismo dizer que se deve aumentar salários quando a produtividade não aumentou. E é comprar desemprego a prazo, percebe? Bom. Último ponto. O PSD, acho que foi ontem que disse que não desiste de baixar o IVA da luz no próximo, desculpa, no próximo orçamento. Eu tenho um recado para o Rui Rio. Epá, se está a pensar propor a baixa do IVA no próximo orçamento, pelo menos faça com um bocadinho mais de juízo do que fez no orçamento deste ano. E sobretudo não passe para nós a mensagem de desorganização, falta de rumo que o PSD passou este ano, ok? Olha, não deixe de dar um salto ao think tank de ontem, foi uma belíssima discussão sobre a questão da justiça e vale a pena ver. Opiniões diferentes das minhas, que tem o Jorge Marrão, menos do que o Joaquim Aguiar. Bom, quanto a nós, amanhã às 8 da manhã estarei aqui para lhe atazanar o juízo e às 3.400 pessoas estão em direto, mais aquelas que vão vir, eu quero pedir aquilo que peço sempre, para já agradecer-lhes. Em segundo lugar, dizer, olha, coloque um gosto e faça partida nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve mesmo em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.